Hoje eu vou fazer uma live respondendo algumas perguntas. Eu vinha fazendo, vocês sabem, aquela série de lives sobre separação. Fiz a última sobre superação, né? Mas eu resolvi abrir o leque. Claro, tem épocas que eu faço uma temática, depois eu amplio essa temática, depois eu volto. É óbvio que eu gosto muito de falar sobre separação, mas eu gosto muito de falar sobre superação em geral, sobre mudanças na vida, porque mudar é se superar, é crescer, é se adaptar à nova fase de vida e tem a ver com separação, porque quando a gente se separa, a gente supera uma situação que pode ser traumática, que pode ser doída, uma mudança, um luto, né? Mas também é um momento de crescer, quando a gente consegue superar uma situação difícil e a gente de fato faz isso de forma inteira, a gente não volta a ser a mesma pessoa. Isso não é ruim, porque é sinal de que a gente vai evoluindo. Difícil é se a gente fica sempre na mesma situação. Mas enfim, falando da mudança, segunda-feira eu abri uma caixinha de perguntas com tema livre. Tema livre sobre as questões das quais eu costumo falar. Relacionamentos, relações familiares, separação, superação, mudanças de vida, enfim, né? A área relacional em geral, pode ser sobre sexologia também. Então eu tinha aberto essa caixinha. E aí hoje eu vou responder duas das perguntas e vou fazer um comentário se der tempo, porque cada coisa que aparece aqui, a gente pode abrir para uma live inteira, né? Cada pergunta que vocês me fazem, a gente pode abrir para uma live inteira. Mas também vou comentar, se der tempo, um depoimento que havia sido feito já há mais de mês, eu não tive oportunidade de responder para essa pessoa. Vamos aos óculos. Como lidar com a dificuldade de me entregar e me conectar em relacionamentos? Achei fantástica. Gente, essa pergunta aqui eu posso ter vários ângulos de visão. E eu vou começar do geral para o mais específico, tá? Primeira coisa, eu posso pensar sobre a época que a gente está vivendo. Eu vejo muito e aparece muita gente aqui no consultório fazendo esse comentário, que tem dificuldade de se entregar num relacionamento. Então vamos pensar o seguinte: primeiro, escolher, se relacionar com alguém envolve escolha. Envolve uma construção. E sempre que a gente escolhe algo ou alguém, a gente abre mão de inúmeros outros. Por exemplo, se eu vou tomar água, eu vou servir, tá, a minha água neste copo. Eu escolhi este. Eu posso ter 500 outros copos aqui no consultório. Eu não vou tomar em todos ao mesmo tempo, entende? Eu fiz uma escolha, eu escolhi esse e abri mão de todos os outros. E nem sempre as pessoas estão dispostas a abrir mão de algo em prol de outro algo. Esta é uma das questões de entrar num relacionamento, de se entregar. A gente tem que assumir a escolha que a gente fez. E nem sempre a gente está disposto a abrir mão dos outros contatinhos, de algumas situações de vida, né? Que a gente pode estar tendo. Ai, mas eu adoro a minha liberdade, eu gosto de ter, não dar satisfação de nada para ninguém, eu gosto de viver a vida conforme o vento.
não é que tu vai abrir mão de ser quem tu és quando tu estiveres no relacionamento. Mas, quando a gente tem uma parceria, algumas escolhas a gente tem que fazer sim em prol da relação. Questões até como vou sair, não vou sair, priorizar dias. Um relacionamento aqui, é uma pessoa jovem, falaria de namoro, então eu tenho que ter dias ou final de semana que eu vou estar no meu namoro. Ou vou escolher ficar com essa pessoa e não com as 500 outras que me rondam, né? Era um moço que mandou. Então, assim, uma das primeiras questões é isso. E como em tudo, e aí entra outra coisa que eu tenho visto, que as coisas estão, as relações, as escolhas estão mais rasas, mais superficiais muitas vezes. A gente tá aqui, por exemplo, no Instagram, agora. A gente tá fazendo um uso do Instagram, que é um uso que eu gosto muito. Eu particularmente adoro estar aqui todas as quartas-feiras, 8h30 da noite, falando com vocês. Então, eu acho esse um uso construtivo do Instagram. Mas também tenho meu outro Instagram privado, posto às vezes coisas de algum lugar que eu tô, um jantar, amizades, enfim. Mas a vida não é só isso, né? Aqui o uso de trocas de informações é o meio que a gente tem. Mas a vida não é só o que a gente posta lá da festa, do brinde. A vida é também trabalho, estudo. Na vida temos problemas, temos superações. E acontece que eu vejo muita gente vivendo a vida rasa, né? Conectada só. E até tem estudos, gente, de que tem pessoas que se deprimem, que ficam tanto no Instagram, tanto nas redes sociais e tanto vendo vida de outros que só postam, claro, a gente não vai postar os perrengues da vida, né? Mas ficam tão conectados. Como é que o outro consegue estar naquele cruzeiro maravilhoso, num resort, na viagem não sei onde, e eu não consigo? Como é que aquela pessoa tá tão linda, tá tão maravilhosa e eu não tô? Não veio tanto de filtro que o povo bota, né? Então tem uma série de questões aí que acaba ficando uma vida, eu vou chamar de porta-retrato e mais rasa. E eu entro nisso que essa pessoa perguntou, de estar em um relacionamento, não, tanto que ele botou aqui de me entregar, porque se entregar no relacionamento é profundo, não é raso, não é só a parte boa, como a vida que a gente está acostumada a ver de Instagram. E aí, entender que para estar num relacionamento, cada um vai ter que escolher abrir mão das outras pessoas, abrir mão de outras possibilidades, vai ter que fazer movimentos, vai ter que entrar mais profundamente, não essa vida rasa e volátil. Eu nem vou usar as questões que estão tão na moda, já entraram e já estão, né, batidas da modernidade líquida, não, mas realmente tudo está mais volátil, mais rápido. Aí eu entro, eu começo a me relacionar, não tá perfeito, deu a primeira desavença, já não quero mais, tá muito fácil. E sim, com as redes sociais a gente amplia. Ontem eu estava vendo um vídeo, né, de que um dos maiores links de relacionamento está sendo o Instagram. Não são mais os sites tipo Inner Circle, Tinder, não são só, mas são também. Então assim, ó, tá muito mais fácil conhecer pessoas. E aí, poxa, eu ouvi até esses dias, mas tava namorando e aí eu abri a mão de todo esse povo que me manda mensagem, inbox. Então, isso tudo, tu escolher, tu gostar de alguém, escolher esse alguém e abrir mão de todos os outros alguéns que também teriam perrengues, que também passariam dessa primeira fase. E aí entra isso, né? Eu sempre falo que namoro, eu só vou ler um comentário aqui. A vida não é só Facebook ou Instagram.
Nem sempre a vida é o que alguém nos apresenta. Exatamente, a vida é muito mais que isso. É muito mais que isso. E aí entra a nossa dificuldade também de lidar com frustrações. Porque, gente, são duas pessoas diferentes, vindo de famílias diferentes, com realidades diferentes. Quando se relacionam, essas diferenças, a gente tem o primeiro momento da paixão, né? Que é o momento que a gente só vê as qualidades, que a gente cega para as diferenças ou que para nós seriam defeitos. E é natural. Só que passado 3 a 6 meses, a paixão acaba. E eu mesmo sou uma que digo que namoro, né, é test drive. Mas em que sentido test drive? Que o namoro a gente tá ali para conhecer a pessoa. Mas não é em 3 meses. Em 3 meses a gente tá apaixonado. Em 3 meses é aquela fase em que a gente tá com o encantamento. Depois de 3, 6 meses a vida real começa. E aí que a gente vê se realmente a gente vai combinar, se realmente o que nos une é maior do que as nossas diferenças ou não. Então, primeiro, quando me dizem, meu namoro não deu certo. Como não deu certo? Tem pessoas que a gente, claro, começa, na hora nem tá tão apaixonada assim, e já vê as diferenças, já vê, eu já me conheço o suficiente para saber que aqui não vai dar certo. Então, o namoro quando acaba, ele deu certo. Ele deu certo porque ele cumpriu o seu papel, que é conhecer em um relacionamento e ver se você se encaixa. Mas, para além disso, tem a outra situação, que é da maioria das pessoas não conseguirem lidar com a outra parte, que é quando a paixão vai dando lugar àquele sentimento mais calmo, menos enlouquecido, menos intenso, mas mais apaziguador, que é aquela parceria do amor. O amor é mais sereno. A paixão tem que acabar, porque é o estado que a gente não está plenamente nas faculdades da gente. A gente vive por aquilo, respira aquilo, é ótimo, mas tem que passar, senão ninguém produziria nessa vida. Então, o que acontece? Isso que eu queria dizer com as relações mais frágeis, da gente não saber lidar com as frustrações. Porque o que está acontecendo, que como eu comecei explicando antes, da vida de Instagram, que é rasa, que é rápida, que é só a parte boa e não lida com a verdade da vida, com os perrengues, com as dificuldades, né? E tem vindo umas próximas gerações que estão com mais dificuldade de lidar com a vida real, e isso entra nos relacionamentos também. Entra na parte em que a gente pode pensar que passou agora a fase do encantamento. Agora vem a vida real, agora eu vou te olhar como um ser humano que tu és, tu vai me olhar como o ser humano que eu sou. E nós vamos nos escolhendo, nós vamos construindo a nossa história, nós vamos ver o que nós podemos manter juntos, porque a gente mantém a relação, né? E a gente diz que a gente escolhe todo dia o mesmo parceiro. Do meu olhar para ti, tu para mim, eu consigo olhar, e as coisas que eu gosto em ti são maiores do que as que eu não gosto. A gente vai ter diferença, a gente consegue superá-las, conversar sobre elas, chegar num acordo, ou as pessoas que estão acostumadas só com a parte boa da vida, só com a vida mais rasa, não lidar com frustração, o que acontece? Aí vem essa rapidez de troca, né? Que sai do período da paixão, do encantamento, olhou a pessoa real. Ah, então não quero, troca, porque eu só quero sempre sentir o apaixonamento. Sempre sentindo aquela parte inicial. Então, esse é um dos pontos que eu trago sobre esta pergunta. A questão das escolhas, a questão de poder querer, né, entre escolher tudo aquilo que eu tenho, mas eu quero mais estar com essa pessoa, então eu abro mão do resto das situações. Quando a gente não consegue estar bem com a gente,
Aí é o outro oposto, essa pessoa dizia que não consegue se entregar em relações, né? Aí é uma pessoa que entra em qualquer relação porque não tá bem consigo mesma, e aí para não ficar sozinha, aceita o que vem. Eu disse que a gente pode ter várias visões, começando do geral para o específico. A primeira questão que eu falei foi sobre as escolhas, ter que abrir mão, né, de todo o resto, de todos os outros belos olhos para ficar com este belo olho, e como está sendo difícil se entregar. Eu também diria para esta pessoa que pense sobre os seus registros de relacionamentos. Aí eu tô indo para a visão mais individual, para a visão familiar, para a visão da história de cada um. Porque a gente tem que olhar como eram os relacionamentos na nossa família, na nossa criação. Que exemplo eu tive? Eram pessoas que se davam bem? Eram pessoas que viviam brigando? Eram pessoas, né, meus pais, eram pessoas que viviam em crise, que viviam discutindo, tinha relacionamento abusivo, às vezes violência física ou não. Tudo isso faz parte da construção da gente e da imagem que nós temos sobre relacionamentos. E essa imagem, mesmo que a gente diga, não, tá tudo certo, né, já superei, nem lembro, mas essa imagem fica gravada dentro de nós e às vezes pode acontecer de nós não conseguirmos nos entregar em um relacionamento porque nós temos uma imagem muito negativa, um registro muito negativo do que é relacionamento. Então, isso eu deixo para essa pessoa pensar também. Porque, tá, Daniela, então é determinista. Se meus pais tiveram um péssimo relacionamento, eu não vou ter relacionamento nenhum, ou os meus vão ser péssimos? Não, não é determinista, gente. Mas não é determinista, eu vou dizer, nós temos até uma coisa chamada que é uma compulsão à repetição. A gente tende a repetir situações que a gente aprende. Acredito que todo mundo que está me ouvindo aqui, eu estou falando em português. Todo mundo está me entendendo, é brasileiro. Por que eu estou falando em português? Porque foi a língua que eu ouvia falarem desde a minha infância. Nasci no Brasil, Passo Fundo do Rio Grande do Sul, e se falava português. Tenho sotaque gaúcho, sou gaúcha. Entendem? A gente não nota que a gente vai aprendendo o que sai de nós naturalmente. E ninguém disse quando eu era bebê, fale mamãe. Deve ter dito, claro. Né? Rapaz, a gente fala assim, mas as palavras, isso aqui é um óculos. Não, a gente vê a pessoa falando óculos, dá meu óculos, alcança o óculos, a gente fala óculos. Então pensem desse exemplo bem tosco, essa analogia bem tosca que eu trouxe. Pensem nisso, ampliada para as relações, para as formas de ser. E aí, essa é a tendência de repetir. Mas, e por isso que eu digo, olhem para as relações, olhem para a história de vocês, porque quando a gente olha e a gente começa a entender, claro que na terapia a coisa é mais orientada, flui melhor, mas assim, tem alguém treinado para mostrar, mas à medida que você começa a olhar de frente, entender como eram as relações com as quais você conviveu, o que você ouvia de relacionamento, né? Se você é homem ou mulher, mas qual o gênero na sua casa? Embora agora tenha a gênero, mas isso também sempre teve, né? A gente não nomeava. Mas a gente tem essas referências de como se posicionar quanto ao gênero oposto ou da gente, ou quanto a relacionamentos, porque independe, né, se é homoafetivo, heteroafetivo, o que interessa é como eu aprendi a me relacionar, a ver relacionamentos, como tratar o outro e como o outro era tratado.
me tratavam. Meu pai tratava minha mãe tratava meu pai. Como ele se tratava é como eu aprendo a tratar e ser tratada. É isso que eu quis dizer com tudo isso, me perdi. Pelas identificações. Então, gente, se eu olho para tudo isso, o que acontece? Fica consciente. Eu me dou conta. E na hora que eu me dou conta, e isso é muito importante, tudo que a gente se dá conta, a gente começa a ter poder de mudança. A gente começa a ter o poder de escolher, que é o que eu falava no início. E quando eu escolho, eu posso escolher fazer diferente do que eu aprendi, mas eu primeiro tenho que ter claro o que foi que eu aprendi e o que no que eu aprendi está me travando hoje. Consegui explicar? Então, assim, partindo do genérico das escolhas, vamos para o individual, para o específico, o que eu tenho de registro, se alguém, que nem eu vi aqui, que era jovem, que eu sei que nunca teve um relacionamento sério. Então, talvez essa pessoa tenha alguns registros, inclusive dolorosos, de relacionamento. Também tem questões que eu falo, né? Quando eu falo em poder escolher e que sabendo a gente faz diferente, é por isso que eu falo tanto de separação, porque eu acho que é onde tem menos informações sobre como fazer o passo a passo. Porque eu lembrei, se teus pais, por exemplo, eram separados, não é problema, não é que tu não vá ter relação, mas como eles conduziram. Como eu já falei em algumas lives sobre filhos e separação, se teus pais separaram, fazem de conta que são ainda uma família, convivem, o que que tu vê? Que casal convive sem nunca ter um relacionamento afetivo. Então, tu não aprende que tu pode ter um relacionamento afetivo. Ou, né, se passavam com muitas brigas, se foi sofrido, se não conseguiam ou não conseguiram ter novas relações, também fica com esse registro. Então, tudo isso é importante ser olhado. Agora, tem mais algumas coisas. Eu tô falando aqui, baseado nesta pergunta, sobre dificuldade de se comprometer num relacionamento, né? Num relacionamento. Agora, outra coisa que eu deixo para essa pessoa pensar, e quem mais tiver com essa dificuldade ou essa dúvida também pensar é só em relacionamentos que você tem dificuldade de se envolver? Pensa aí. Por quê? Gente, às vezes, aquilo que eu falei antes de não conseguir escolher ou se comprometer passa de ser apenas em relacionamentos. Eu não tô dizendo todo mundo. Tem pessoas que podem ser ótimos profissionais, mas não conseguir se comprometer afetivamente com ninguém. Agora, tem pessoas que têm uma dificuldade de se comprometer de uma forma mais ampla e geral. Daí é uma dificuldade interna, teria que ver individualmente na sua história. O que faz com essa pessoa muitas vezes não se compromete num relacionamento, não se compromete num trabalho, começa o trabalho, sai do trabalho, começa o trabalho, bota defeito, sai do trabalho, começa o namoro, bota defeito, acaba o namoro, começa uma faculdade, bota defeito, troca de faculdade, e tá sempre nessa busca porque nunca se compromete ou nunca se satisfaz com nada. Aí é outra questão, é um perfil mais geral e teria que ver individualmente. Daniela, não dá para trocar? Não, eu acabei de explicar minha visão sobre namoro. Faculdade, acho a coisa mais natural do mundo, que se começa muito cedo a escolha, não gostei, não é o que eu quero. Eu mesmo tive isso, e olha, hoje eu sou profissional extrema, não vou dizer mais realizada do mundo, porque tem outros, mas em várias áreas, mas sou extremamente realizada. O problema são aquelas pessoas que passam 1, 2, 3, 5 faculdades e nunca nada satisfaz. Ou, eu já vi gente, se forma aqui. Esses dias eu falei com uma pessoa, era um professor universitário, depois trocou, era administrador de empresa, depois não sei o que, agora tá fazendo uma 20ª faculdade.
Não é ruim trocar, mas essa instabilidade que nada satisfaz é que é o preocupante. O trocar, eu construí uma carreira. O importante na vida é a gente poder sentir que constrói algo, e não que foge antes de construir e nunca dá certo em nada, ou nunca dá certo com ninguém. Daí é diferente, gente. Né? É nunca conseguir ter um sucesso em nada. Porque quanto carreiras, por exemplo, quanto a carreiras, tem estudos que é super saudável em função da nossa faixa etária, da nossa expectativa de vida aumentada. Tá muito natural chegar aí pelos 40 e poucos, 50 anos e bom, eu já fiz muita coisa na minha carreira, eu adorava, mas agora eu quero experimentar outra coisa e fazer. Tem até profissionais que acompanham mudança de carreira, transição de carreira, e tá tudo certo. Aliás, é ótimo, né? Experiências de vida, mas não é uma pessoa que nunca se comprometeu com nada. Esta é a questão, tá? E por último, tem mais uma coisa que eu não falei, que é essa pessoa que me mandou a pergunta é bem jovem. E eu perguntaria para ele: mas você quer mesmo se comprometer, se entregar num relacionamento? Agora? Não que seja ruim, pelo contrário, eu acho ótimo. Eu trabalho com relacionamentos, eu ajudo relacionamentos, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, também as pessoas se cobram por não estar num relacionamento por uma questão social, por achar que deveriam estar, mas às vezes naquele momento a sua vida está boa como está, ou está focado em outra coisa. Tipo, esse era um menino novinho me perguntando como eu faço para me entregar num relacionamento. Acho ótimo, te dei uma lista de coisas para pensar, mas eu deixo mais uma. Como é que tá a tua vida agora? Tu já tá te sentindo pronto para estar num relacionamento? Ou tu tá na fase que tu tá conhecendo pessoas, tá construindo tua carreira, teus estudos, amizades, enfim. E ainda, de repente, tu não tá afim agora. E tá tudo bem. O importante é a gente saber o que está escolhendo e por que está escolhendo. Ou que nem eu prego, passei por uma separação. Será que é hora logo em seguida de estar com alguém? Às vezes a gente tá querendo construir um espaço na vida da gente, tá focado em outras coisas, diz, deixa eu estar bem inteira, que o que alguém comentou antes. Quando a gente não tá bem com a gente mesma, a gente aceita, qualquer coisa. Então, às vezes é a fase ou da gente esperar ficar bem com a gente mesma, ou curtir um pouco mais as outras construções, para depois dizer, agora eu queria alguém na minha vida. Agora eu tô pronta, agora é a hora. E também está tudo bem. Desde que não sejam movimentos por boicote. Eu queria tanto ter alguém e não consigo ninguém. Não, às vezes a gente boicota. Agora, se tu sabe que eu mesma eu disse, por uns 3 anos pós-separação, eu vou querer reestruturar minha vida, não quero ninguém. Bom, agora já estão passando 3 anos, mas enfim, já passaram os 3 anos. Mas entende, tem horas que que é lícito. E a gente tem o direito dessa escolha, de se escolher primeiro para depois estar bem o suficiente para ter alguém, para abrir espaço para esse alguém na vida. É a última consideração que eu deixo. E para este menino que mandou a pergunta como é que está a sua vida? Você realmente quer? É permanente essa dificuldade? Às vezes a gente pode pensar, uma dificuldade permanente ou é uma fase da minha vida? Nem tudo é patológico. Qual a diferença entre apego e dependência emocional? Tenho dificuldade de superar términos. Sabe que eu nunca fiz essa nomenclatura, mas eu nunca parei para pensar especificamente sobre isso. Mas eu vou tentar, eu vou pensar em voz alta e compartilhar o meu pensamento contigo. Eu vejo apego como uma coisa mais no sentido de posse. É meu. Essa garrafa é minha. Não quer dizer que eu a ame,
mas ela é minha, ninguém mais pode ter, porque é minha, eu não consigo abrir mão dela. E aí é difícil separar-me dela, porque eu não quero. Às vezes eu quero outras garrafas também, não quero essa. Tá entendendo o meu ponto de vista? Dependência emocional, como o nome mesmo diz, eu sou dependente dessa pessoa. Não é que ela seja minha só. É que eu não consigo me ver como um ser humano inteiro, cuidar de mim mesma. É quase como um vício, eu dependo do outro para viver. No apego, eu tô apegada, o outro é meu, mas eu comando minha vida. Aos meus olhos, tá? Mas eu vou procurar melhor sobre isso. Mas dependência é quando quase que tu te sente uma pessoa vazia e precisa de outra para te completar. Eu só existo pelo olhar do outro. Se o outro não me olha, eu não existo. E aí, como é que eu vou deixar o outro ir? Como é que eu vou viver sem o outro? E aí tu acaba ficando uma pessoa que tu vai te esvaziando cada vez mais. E fica procurando que o outro te endosse. Às vezes a gente fica até numa relação, muitas vezes patológica, claro, doentia, porque o outro pode fazer o que quiser de mim se eu dependo dele. Eu não vou sair dali. Eu posso ser maltratada, diminuída, posso ser rejeitada e ao mesmo tempo eu me torno alguém pesado, porque a minha dependência também pode sufocar o outro. Espero ter ajudado. A próxima. Nós precisamos tomar cuidado para fazer as coisas porque os outros... Ah, sim. Precisamos tomar cuidado para fazer as coisas porque os outros estão fazendo. Sim, a gente tem que olhar para dentro da gente e dizer o que eu quero. Eu tô fazendo essa escolha por mim ou para agradar os outros, ou para mostrar aos outros? Até tem aquela coisa que eu ouço, tá, mas tem muito perto. Tu tá namorando aquela pessoa, tu mostra que tu nem gosta tanto dele ou dela, mas é porque é instagramável, é pra postar e pros outros verem que tu tá com um bonitão, uma bonitona? Entendeu? Ou tu tá com alguém independente do que é, mas porque tu gosta? É pra mostrar pros outros? É pra apresentar pra família? Ou é pra que tu conviva? Eu vou responder a próxima pergunta que tinha entrado na caixinha. Quais são bons hábitos para me ajudar a melhor com a minha separação? Eita que chegou no meu chão, mais ainda. Olha só, para falar, eu achei interessante o jeito como essa pessoa perguntou. Bons hábitos para me ajudar a lidar melhor com a separação. Gente, eu acho que aqui eu teria que fazer um resumão de todo mês, né, de tudo que eu já preguei sobre separação, porque tem bons hábitos em vários sentidos, mas a primeira coisa que eu diria, encerrar ciclos. A melhor coisa para te ajudar com a tua separação, o primeiro passo é encerrar bem encerrado o ciclo. E o que isso compreende? Não ficar de conversa com o ex, com tudo aquilo que vocês já sabem, ou então voltem nos meus vídeos, tem, que a gente fala com eles só sobre os filhos, se houver, e fora isso, não tem que ficar de conversa de somos uma família, de somos amiguinhos. Não somos inimigos, nem amigos. Somos ex-namorados, que cada um, ou ex-marido, ex-mulher, ex-cônjuges, o que forem, que cada um agora toma uma nova estrada. Ponto. Na hora que a gente encerra o ciclo, a gente já começa a se aliviar e partir para a nova fase da vida. Porque a gente deixa ir. E aí, para isso eu diria também, outro bom hábito, outro hábito de superação, não ficar alimentando sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, de vingança. Que mais? Tem lista, podem ir dizendo que vai ter uma lista. Porque todos esses sentimentos também nos mantêm presos ao passado, nos mantém vinculado à pessoa com quem a gente não tá mais. Assim como não ficar alimentando o amor que ainda houver. Ai, mas era tão maravilhoso. Ai, mas a gente podia ter uma vida junto. Como era bom a gente estar junto. Então, tanto os extremos, nem a raiva, nem o amor, tudo isso nos mantém vinculado e nos atrapalha
para lidar com esse processo de encerrar o ciclo. E aí, qualquer um que seja, a tendência é ficar numa coisa que é nociva em qualquer situação da vida da gente, que é o vitimismo. Então, não ficar mantendo raiva, ódio, alimentando o que seria, é não ficar no processo de vitimismo. Ai, o que teria sido? Ai, olha o que me aprontaram. Quanto mais a gente fica chafurdando na lama das dores, eu diria, ou do que poderia ter sido, ou no passado que a gente teve, ou no futuro que teria e não tem mais, mas a gente fica derrotista, vitimista, e menos a gente consegue dizer, vou fechar essa porta, deu, isso já acabou, e o que eu posso fazer por mim? Agora, não é o que o outro fez comigo ou não fez comigo, sou eu. O que eu vou fazer com a minha vida agora? Eu comigo, eu dou conta. E aí entra a próxima coisa que eu diria, que é, olhe as suas forças, olhe os seus recursos, descubra o que você gosta por você, sozinho ou sozinha. Às vezes tem hobbies, tem coisas que você gosta, você nem sabia que gostava, porque acabava fazendo as coisas só da relação. Então vai encontrando a força. Vai se encontrando. A melhor coisa para lidar com uma separação é encerrar o ciclo e começar a se encontrar consigo mesmo. É difícil virar a chave, sim, mas é possível, é bem possível. E quanto mais a gente se esforça para não alimentar, porque a gente alimenta. Vocês sabem que a gente alimenta os pensamentos, eles vêm, né? Ai, veio o pensamento, que saudade do ex. Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou ficar, ou ai, ele me sacaneou, ai, ele me traiu, ai, milhares de coisas. Ou eu vou ficar alimentando esse pensamento. É verdade, porque olha só, porque eu fui vítima, porque triste. Ou eu vou cortar isso, vou dizer, chega. Eu posso dizer para mim mesma, o pensamento veio. Eu vou alimentar ou não. E se eu disser para mim mesma, chega, vou mudar o foco e ir fazer coisas que me façam bem. Isso eu tô falando quando passou a fase do luto pós-relação, tá, gente? Então, se eu começo a investir em mim, outra coisa, cuide de você. Do ponto de vista de saúde, eu fiz uma live sobre isso semana passada. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, como é que tu gosta de estar? Cuida de ti, investe em ti. Aí tu vai te apaixonando por ti mesma, e isso é uma das melhores coisas para superar a separação. Quanto mais a gente se olha, menos a gente precisa do olhar do outro para nos lembrar de quem nós somos. Isso é bem importante. Gente, em nenhum momento eu tô pregando que as pessoas fiquem sozinhas. Vocês viram tudo que eu falei antes, que é bom ter alguém. Mas não que precisem ter alguém, que tenham alguém que seja uma escolha. Uma escolha de alguém que mexa com o teu coração, sim, que tu sinta a paixão porque é maravilhoso, mas que te faça bem. Que tu escolha estar com a pessoa que vier a ser tua parceria, mas que seja uma escolha também saudável, não uma necessidade. Se eu tivesse que resumir, porque eu não tenho como dar toda a teoria agora, em alguns minutos, eu diria assim. Melhor jeito para superar essa fase da separação é encerrar o ciclo, aceitar o que acabou, parar de olhar para trás e se abrir para o novo, começando para o novo em você. Começando por um novo que você vai descobrindo em você, esse novo amor por você mesmo. Seria parar de olhar para trás e começar a olhar para aqui agora e construir o olhar para frente. Eu resumiria assim. Eu vou ler aqui para vocês, só retomando para vocês entenderem. Nesse vídeo eu posto, é uma postura que eu tenho, é um recorte de uma das lives.
que quando a gente acaba um relacionamento, cada um pega a sua família, cada um pega o seu kit, e a gente não tem que ficar convivendo com a família do ex, porque conviver com a família do ex é fazer o contrário do que eu falei aqui, que é fechar a porta. A família do ex é do ex, da ex é da ex, e é para esta pessoa que tem que dar apoio. Não tem que ficar indo procurar ou chamando ex-sogra, chamando nora, tudo isso tá puxando. Primeiro que ex-sogra que chama nora, ex-nora, tá prejudicando seu próprio filho. Porque não tá dando valor, tá botando a ex-pessoa num lugar ali na família e tá tirando a chance ou dificultando que o filho tenha uma nova pessoa assumindo aquele espaço. Duas pessoas não ocupam a mesma cadeira. Pensem nisso. Então, quem quiser saber mais, procura nos vídeos que tem aqui do meu feed sobre como lidar com a família do ex, tá? Tem até uma live inteira no Atitude Canal no YouTube. Lá a live tá completa sobre isso. Mas eu vou ler aqui. E quando a família do ex faz questão da tua presença? Eu vivo um relacionamento maravilhoso com a minha ex-sogra. Ela me trata, às vezes, até melhor do que as filhas dela. Minhas cunhadas, meu cunhado, sou mais do que bem-vinda na casa deles. Sempre me chamam para aniversário, sempre sou acolhida por eles. Não consigo romper esse ciclo porque gosto de todos eles. Aí tu disse tudo. Tu não consegue romper esse ciclo porque tu gosta. Eu diria mais, tu queres romper esse ciclo? Na tua fala, olha, me perguntam, eu respondo. Eu disse esses dias que eu sou capaz de fazer um outro horário que eu vou fazer o título. Não pergunta que eu respondo. Porque quando... Eu procuro não me meter, no geral, fui aprendendo com os anos da vida das pessoas, mas quando pergunto eu falo a verdade. Então vai lá, talvez a pessoa não goste, mas... Olha só, aqui tu já disse tudo. Primeiro, tem uma série de questões aqui. Tu não percebeu, mas tu diz a minha ex-sogra. Mas em seguida tu diz meu cunhado e minhas cunhadas. Aí tu já entrega teu sentimento, porque o que a gente fala, a gente não percebe, é o que a gente sente, é o que tá aqui dentro. Então tu não encerrou o ciclo. Tu ainda estás nessa família. E se tu estás nessa família, é uma pessoa que eu não conheço. E eu poderia dizer, eu garantiria que essa pessoa não tem um novo relacionamento. E se tem, logo vai dar crise. Porque ela não encerrou o ciclo com o relacionamento anterior. Ela ainda pertence à família do ex, ela ainda sente como cunhados e cunhado e cunhadas. E isso mostra que ela ainda tá lá. E, gente, a própria teoria diz, porque as pessoas às vezes me dizem, Daniela, mas eu não sinto mais nada pelo meu ex, eu não sinto mais nada pela minha ex, mas eu amo estar com a família. Ok, tu não sente mais nada, mas quando a gente acaba, né, a gente deixa de fazer parte e a gente tem que ser adulto. Adultos sabem que a gente não pode manter sempre o melhor de todos os mundos. Ah, eu não posso... não quero estar com a pessoa, mas não quero perder a família da pessoa, é impossível, a menos que tu queira ficar presa a vida inteira e não ter uma nova relação na tua vida, completa, inteira. Então, se tu realmente tá numa nova relação, tu vai ir nos aniversários da tua família e da atual parceria. Até porque quem estiver contigo também não vai gostar de tu estar enfiada chamando os ex-cunhados de cunhados. Essa pessoa te diria, peraí, tuas cunhadas são as minhas irmãs. E não as irmãs da pessoa com quem tu tava. Como é que é essa história? Entendeu? Então, na tua fala, e aí que eu ia dizer, a teoria diz muito isso. Que muitas vezes nós estamos num relacionamento e nós não conseguimos abrir mão, não é da nossa relação, mas é do sentido de família. A gente fica presa à família e não ao casal.
E isso também pode ser muito prejudicial. E é o que está acontecendo com essa moça. Ela não está presa, talvez, ao casal. Eu não sei nada da história. Mas ela está presa à família. Enquanto ela estiver presa em algo da antiga vida, ela não vai ter encerrado esse ciclo e partido para o próximo ciclo da vida dela. Ela até diz assim: a minha sogra me trata até melhor do que as próprias filhas. Tá errado. Ela é mãe de quem? Das filhas. Ela também tá te tratando melhor do que o próprio filho. Ela tinha que estar dando apoio pro filho dela. Respeitando o espaço familiar que é do filho dela, não é teu. E tu diz: não consigo romper esse ciclo porque gosto deles. Tu quer romper esse ciclo? Vai ser uma escolha. E não esquece que tem um dado de egoísmo. Na hora que tu fica frequentando a família do ex, tu também tá sendo egoísta, vou ter que te dizer, porque tu tá ocupando um espaço que não é mais teu. Então, não sei se vocês têm briga ou não, se tu vai te sentir vingada ou não ouvindo isso, mas tu tá prejudicando a vida dele, né? Tu tá usando o espaço, chamando de cunhados, essa família, vocês estão numa junção, mantendo uma família que não existe mais, e também estão prendendo esta pessoa, esse cara, para que ele siga, que ele introduza a nova pessoa na família. Tu tá demarcando teu território ainda ali. Então, não são só elas. Tu diz: eu não consigo romper esse ciclo. Eu diria: será que tu quer? Eu vou sofrer. Tu vai sofrer, mas tu vai te dar a chance de ter uma vida nova, desvinculada, de talvez ter outra pessoa, outra família, outra situação, não ficar presa ao passado. Só que tu também vai ter que entender que tu vai dar chance para ele ter uma nova vida. Devolve a família que não é tua. Pega a tua para ti. Cada um conta com seus recursos. Isso é saúde. E esta família que parece tão boa e pelo jeito é acolhedora contigo, né? Aliás, eu vou até reler aqui. E quando a família do ex faz questão da tua presença? E tu também faz questão de demarcar a presença lá? Cabe a ti fazer essa escolha agora. Cabe a ti ir cortando. Daniela, tu tá dizendo para eu ser grossa e não aparecer mais lá? Não, não precisa ser grossa de uma hora para outra dizer não vou mais. Mas vai aos poucos se diferenciando. Aí vão chamar pro aniversário? Tenho um compromisso, não posso. Gente, aniversário, Natal, Ano Novo, isso aí são datas de família. Não tem por que a ex estar lá, enfiada na família. Se é aniversário do teu filho, daí a tua família e a família do teu ex estão lá, porque são a família da criança, a data da criança, tudo certo, tá todo mundo junto, não tem problema. Mas entende que tu fica indo lá no aniversário das pessoas desta família, é sogra, e aqui diz que as cunhadas e o cunhado dizem que eu sou sempre bem-vinda lá. Tu tá demarcando território como família. Então, assim, eu acho isso nocivo para todos. Pro teu ex, que tá sendo, de certa forma, boicotado pela família dele, porque não seria legal, o espaço é para outra nora entrar. A família, que tá sendo egoísta e pensando só neles, que eles gostam de ti, mas não estão pensando que tem que abrir espaço para este filho, irmão. E não é legal contigo, porque também o que às vezes parece ser tão queridinho, tão bonzinho, tá te prendendo. Estão te prendendo. Ou tu iria com o teu namorado novo na casa das cunhadas? Confusão, né? Então assim, ó, encerra, liberta o território, limpa o terreno para poder fazer uma nova construção. Não é assim? A gente compra, imagina, um terreno com uma casa antiga ali. Essa casa não pode ser aproveitada mais. A gente não tem que tirar os escombros todos, limpar bem o terreno, fazer uma boa fundação antes de começar uma nova construção. É isso que eu te sugiro. Vai te descolando aos poucos. E começa a cortar. Começa a recusar convites.
começa a não... Até que talvez uma hora tu tenha que dizer, olha, tô partindo para... Eu acho até maduro poder dizer, gente, eu tô partindo para uma nova fase da vida, eu gosto muito de vocês, mas eu não acho que seja bom, não me ajuda a começar minha nova vida, não ajuda o filho, irmão de vocês, então assim, ó, eu não vou, eu vou continuar com muito carinho, amor, precisando falar, né, sobre filhos, enfim, mas o resto, assim, ó, eu não vou mais estar convivendo porque atrapalha todos nós, fica uma relação confusa. Acho que essa seria a forma mais madura de tu lidares com essa situação. Precisa ter maturidade, isso é falta de amor próprio, não deixa de ser. Ou tem um dado também de egoísmo aí, é falta de amor próprio que fica enfiado na família do ex, que não é mais tua, entendo a tua visão. Mas eu diria que eu ficar demarcando o território e também não largando o osso, tem um dado de egoísmo aí, o que eu acho bom, no momento, para mim, mas não vejo que acaba sendo nocivo. Fica para pensar, gente, eu não disse que eu ia ser boazinha. Eu disse que eu sou sincera e que eu leio a situação. Outro comentário, parece que a pessoa gosta da situação. Parece não, tenho certeza, a pessoa gosta da situação. A gente fica em situações que a gente tenha ganho. E essa é uma situação que está trazendo ganho de certa forma, mas o ganho é o que está ali, visível, eu diria em cima da terra. Mas as raízes não estão saudáveis. Porque o que parece ganho, na verdade, está sendo nocivo porque está prendendo essa pessoa numa situação que está cômoda. É aquela história da gente ficar na zona de conforto. Quando a gente não sai da zona de conforto, a gente não faz as mudanças que precisam. Mudar dói. A gente diz, eu tenho uma grande amiga que eu gosto muito, que ela é terapeuta infantil, e há muitos anos ela já dizia, crescer dói, né, tia Dani? E eu dizia, crescer dói. Crescer dói, crescer dói. Desde as crianças, vocês nunca ouviram a dor do crescimento? Eu brinco que quando eu era criança, eu dizia, ai, dói meu braço, a minha perna. E eu ouvia da minha mãe a dor do crescimento. Para mim, eu só sentia dor, porque cresci pouquinho, a minha altura não aumentou. Mas, enfim, que dói. E assim como o crescer dói das crianças, a dor do crescimento, também nós temos a dor do crescimento emocional. Para a gente poder crescer, para a gente poder entrar numa fase, a gente tem que fazer movimentos numa nova fase. Para a gente poder evoluir, a gente faz, sim, alguns esforços, alguns sacrifícios, abre mão de algumas coisas de uma fase da vida para entrar em outra. Isso é profissional. Eu quero evoluir profissionalmente, vou ficar parada, sentadona, eu vou estudar, vou atrás, vou me dedicar mais. Cansa, é sacrifício, trabalhar mais horas, seja o que for, cada um tem na sua carreira. Então, é o esforço para crescer. E nesse caso, crescer, sair desta situação que essa moça traz, também tem que fazer o esforço de abrir mão da situação cômoda do aconchego da família do ex. Pronto, demorei, mas comentei a situação que ela tinha trazido aqui. Ótimo final de feriado. Boa noite, pessoal.